Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast pastor Esdras Carvalho. Oi, gente, estamos de volta com o nosso podcast semanal e agora nesta série que está entusiasmante, empolgante, Paulo de Tarso, o maior bandeirante do Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo, companheiros de toda semana, que nos ajudam também a divulgar, espalhando para todo mundo esse podcast em todas as principais plataformas de podcast e também um canal no YouTube dedicado somente para ele, para o podcast, para os áudios. Também seja muito bem-vindo, você que chegou pela primeira vez já como convidado de alguém, toda semana temos. E já convido você, faça parte desse time, nos ajude, espalhe essa notícia de que o nosso podcast está no ar e está sendo uma bênção para a sua vida. Ajude-nos, assim, a espalhar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a vocação do apóstolo Paulo e a vocação para o apostolado. Esse é o nosso tema, Paulo e a vocação para o apostolado. Vamos falar um pouquinho sobre a vocação desse homem, como é que ela se deu, em que termos, em que modos, a que processo ele se sujeitou. Quando você lê as cartas de Paulo, seguidamente ele fala, já no início, geralmente no primeiro versículo, na saudação dele, ele diz Paulo apóstolo, ou Paulo chamado para ser apóstolo. É o caso de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Chamado, vocacionado, convocado, convidado de modo urgente para uma missão emergencial. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é um termo. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que a vocação de Paulo, vocação vem do latim vocare. Peraí, vamos com calma, está correto, vocação vem do latim, mas o Novo Testamento não foi escrito em latim, foi escrito em grego. E no grego, quando Paulo fala do seu chamado para ser apóstolo, Paulo usa a palavra kletos. Kletos, que quando transliterado para a língua portuguesa fica kletos. Nós lemos, portanto, kletos. Kletos é a palavra grega, portanto, que tem esse sentido de ter sido chamado, ter sido convocado para. É assim que Paulo se apresenta, como alguém vocacionado, como um kletos, como um kletos, como um vocacionado, como um chamado. Aliás, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, que é o texto que nós mais vamos usar hoje, capítulo 1, versículo 15, ele até disse o seguinte: mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quer dizer, Paulo está dando um relato da sua vocação e ele põe um marcador temporal. Esse advérbio de tempo que ele usa, que é o quando, mas quando aprova, ele quer dizer assim, veja só, Deus já desde antes do meu nascimento, no ventre da minha mãe, me havia designado para o apostolado, mas houve um tempo na minha história, eu estava caminhando, indo para Damasco, então tem um marcador temporal, quando aprouve a Deus, esse quando aprouve, difere do tempo seguinte, na frase que diz, que desde o ventre de minha mãe me separou. Então, no ventre, Paulo é designado para o apostolado, mas ele nasce, cresce, se desenvolve, estuda, se forma, recebe documentos, vai sair à caça de crentes dos do caminho, dos cristãos, porque quer matá-los, mas num dado momento da história, e nós vimos isso no episódio passado, aprouve a Deus por um fim na vocação primeira, na escolha de carreira do apóstolo, antes não apóstolo, mas o doutor da lei, o fariseu Paulo, aquele que se destacara entre os da sua turma, num dado momento da história, ele encontra-se com a providência divina que definiu
mudar a sua vida entre um antes e um depois do encontro com o Senhor no caminho de Damasco. O que acontece é que o Saulo de Tarso, que se converte naquele caminho, com o passar dos anos e não da noite para o dia, ele torna-se consciente do desígnio eterno de Deus para a sua vida. E é disso que a gente está falando hoje. E eu vou me deter mais no texto de Gálatas, capítulo 1, porque nós temos poucos relatos sobre essa experiência de Paulo. E Gálatas é o texto um pouco mais detalhado para nós estudarmos. Paulo precisa ficar a sós com Deus. Já vamos chegar em Gálatas. Primeiro vamos lembrar que no primeiro sábado, logo após sua conversão, Saulo está empolgado. Ele entra na sinagoga de Damasco e começa a falar de Jesus, prova que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus, e isso causa nos seus ouvintes uma sensação de indignação. Os judeus ficam indignados, consideram que Paulo é um traidor, é um trânsfuga, decidem jurá-lo de morte, querem matá-lo a todo custo, porque o que Saulo de Tarso está fazendo agora é considerado um problema gravíssimo do ponto de vista jurídico. Ora, o Sinédrio havia incumbido Saulo de combater e exterminar a heresia do Nazareno e deu para Paulo documentos, faculdades amplíssimas, possibilidades grandes para que ele executasse a sua ordem, mas de repente ele trai a sua missão, ele é um desertor da sinagoga e pior que isso, ele não só abandona seu posto, sua trincheira, ele ainda começa a pregar sobre Jesus, advogando, defendendo a causa do Senhor Jesus. Isso é o que o judeu consideraria uma traição infame, e é assim que a primeira tentativa apostólica de Paulo em Damasco resulta nula, inútil, contraproducente. Ele não consegue seu intento e ele precisa fugir. É então que nós chegamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, onde Paulo diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, claro que não. Jesus Cristo, o Deus encarnado, originou esse evangelho. Ele continua: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Claro, repito, isso não significa que um anjo desceu do céu e datilografou na cabeça de Paulo tudo o que ele precisava. Não, não é isso que ele está dizendo. É que houve uma intervenção divina no curso do aprendizado de Paulo. E aí ele recebe do Senhor Jesus a revelação do Evangelho. Ou seja, enquanto os judaizantes recebiam instruções religiosas da tradição rabínica, e na verdade a maioria dos judeus não estudava as escrituras reais. Em vez disso, eles costumavam usar as interpretações feitas pelos rabinos, interpretações das escrituras, e aquelas interpretações eram consideradas em status de igualdade de autoridade para o guia da vida religiosa. Muitas dessas tradições não eram apenas ensinadas nas escrituras, mas às vezes elas, desdobrando-se das escrituras, até contrariavam as escrituras. Então, quando Paulo diz que se refere a uma revelação, foi me ensinado por revelação, ele está falando de uma revelação concreta, real. Quer dizer, Paulo sabia sobre Cristo, mas não havia recebido ainda a revelação do próprio Cristo diante dele. E é dessa revelação que ele faz menção aqui: eu recebi por revelação. Mas ele vai ter contatos, ele vai estudar, ele vai ler. Como a gente vai ver agora, ele vai passar 3 anos fincando estacas firmes da sua convicção, da sua nova doutrina, do seu novo caminho. Então, o apóstolo vai mencionar no livro de Gálatas, ou na carta aos Gálatas, que ele precisou se retirar para a Arábia, né? Ele continua o texto dizendo: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Veja, essa era a carreira de Paulo.
Essa era a sua vocação, um doutor da lei, ensinando a Torá e matando aqueles pertencentes ao que eles consideravam a seita do Nazareno. E ele fala assim, olha, os judeus da minha idade, eu os superei a todos, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Zeloso sim, ele chegou a autorizar a morte de Estevão. Quando ele se remete aos seus antepassados ou aos seus pais, depende da versão que você está usando para me acompanhar, ele se refere a uma tradição chamada Halaká. Halaká é H-A-L-A-C-A. A gente coloca um H no lugar do H porque a gente tende a expressar, a pronunciar toda a palavra estrangeira, estranha, que comece com H, nós imaginamos um H mais ou menos americanizado, hotel. Enquanto na língua portuguesa vai o H, mas é hotel. Então, quer dizer, do ponto de vista da língua portuguesa, você pode falar Halaká. Mas vamos lá. Halaká é uma coleção, ou era uma coleção de interpretações da lei, que àquela altura da história, acabou, como eu já disse, sendo conhecida ou reconhecida como uma autoridade até maior do que a própria lei, do que a própria Torá. Os regulamentos do Halaká eram tão irremediavelmente complexos, onerosos, custosos, que até os estudiosos rabínicos mais capazes não conseguiam dominar tudo, nem por interpretação, nem por conduta. Mas Paulo diz que se destacou ali na manutenção desta tradição, o Halaká, que ele havia recebido dos seus pais. E depois ele continua, mas Deus me separou desde o ventre materno, que eu li aqui 1 Coríntios eu li aqui Gálatas capítulo 1, versículo 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Então quer dizer, ele foi esse judaizante, fariseu, doutor da lei, até que, por designação divina, a sua vida foi mudada. E ele fala, e me chamou por sua graça. Então a vocação de Paulo é obra da graça. O novo nascimento é obra da graça. A conversão de Saulo é obra da graça, mas ele não só se converte, ele não só é nascido de novo, ele é chamado, ele é kletos, ele é vocacionado. E isso também é obra da graça divina. Portanto, aprendemos que a vocação para o ministério é obra da graça divina. Então o apóstolo continua. Quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, atenção, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Parti para a Arábia. Ele diz isso, retirei-me para a Arábia. São palavras breves, mas que compreendem um período de nada menos de 3 anos. Imagine só, Paulo some, se esconde, vai para um anonimato absoluto, por um período de 3 anos, no cenário todo da história. Se a conversão dele se deu no ano 34 da nossa era, como os historiadores imaginam, ele só reaparece no ano 37. É só de novo em 37 que ele vai emergir da escuridão, do silêncio, do anonimato, do sumiço. Qual é a razão disso? Por que esse triênio solitário nas plagas da Arábia? Nem mesmo Paulo menciona isso em detalhes, Lucas tampouco o faz. São citações de passagem. Então nós precisamos conjecturar. O que foi que Paulo fez? Ora, Paulo foi estar a sós com Deus. Ele sentiu necessidade. Ele esteve na sinagoga em Damasco. Ele sentiu a hostilidade que foi lançada contra ele e as juras de morte. Ele descobriu que o universo onde ele viveu até ali era um universo extremamente oposto ao universo que ele agora estava vivendo, onde agora ele estava inserido. Que mundo novo é esse? Que nova mensagem é essa? Que nova missão é essa? Paulo precisou do deserto, como todos os grandes homens da história. Todos. Aliás, o próprio Moisés precisou ficar 40 anos no mesmo deserto, na região da Arábia, para ser curado da sua arrogância e da sua prepotência.
Paulo também vai se refugiar, vai se esconder no deserto da Arábia para ficar a sós com Deus. Ou seja, depois do seu primeiro fracasso apostólico lá na sinagoga de Damasco, ele se retira, ele se esconde, ele vai para o deserto da Arábia. Ele sentiu a necessidade de ficar a sós consigo mesmo e com Deus. Ele sabia que estava entrando num mundo grandioso demais para que pudesse absorvê-lo em 2 ou 3 dias. Ele tinha de passar um tempo a sós consigo mesmo e com Deus, e por isso ficou 3 anos no silêncio da Arábia. Assim como a gente não sabe nada quase dos 18 anos de Jesus na solidão de Nazaré, assim como a gente não sabe quase nada dos 40 anos de Moisés nos montes e desertos da Arábia, assim também nós sabemos muito pouco, quase nada, dos 3 anos de silêncio de Paulo no deserto da Arábia. Um deserto grande, cruel, duro, selvagem, como Rudem imagina na sua conjectura. Provavelmente o discípulo de Gamaliel se meteu num dos ermos que ocupavam vasta zona da Península Arábica, vestiu-se de beduíno com uma túnica larga, branca, uma cinta de couro cru, um kefife, que é aquele turbante de variadas cores que eles usavam, né? E foi habitar ou numa caverna, ou pedindo abrigo numa modesta tenda, um daqueles nômades que viviam naquela monotonia daqueles desertos, né? Porém, para aqueles cantos e para aqueles lugares, muitos eremitas cristãos, muitos santos foram se refugiar para se fazerem grandes homens. A solidão sempre exerceu uma fascinação muito grande em grandes almas, né? Os historiadores citam Moisés, Elias, Gregório de Nazianzo e João Crisóstomo, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, João Batista, o próprio Cristo, Paulo. Todos eles mergulham num deserto para ficarem a sós consigo e com Deus. Vocação é isso. Vocação tem a ver com esse tempo de solidão, meditação e trabalho. Agora está Paulo mergulhado nesse novo ambiente. Não é mais um homem que desfruta da autoridade de um dos maiores entre a sua geração para o farisaísmo, para o judaísmo. Agora não está mais aos pés do seu grande mestre Gamaliel. Agora ele está ao pé de um tear, trabalhando e meditando nas Escrituras. A Arábia, lá onde Moisés também viveu solitário como pastor durante 40 anos, acabou sendo uma espécie de seminário em regime de internato para o estudado apóstolo, ou tornando-se apóstolo, o estudado doutor da lei. Aliás, eu gosto muito da síntese que faz o Rudem na biografia de Paulo. Ele escreve um parágrafo muito interessante para resumir a vida de Paulo. Ele diz assim, ó, a Arábia, deixe-me corrigir aqui, ele diz assim, ó, 30 anos de farisaísmo em Tarso e Jerusalém, 3 dias de concentração em Damasco, 3 anos de retiro espiritual na Arábia, agora sim na Arábia, 30 anos de indefeso apostolado mundial, e tudo isso ruborizado pelo sangue do martírio. Eis a síntese da sua vida. Está aí o resumo da vida de Paulo. É nessa profunda solidão, lá naqueles 3 anos de deserto, que Paulo vai lançar suas estacas firmes para uma nova filosofia do cristianismo. Que depois, essa filosofia vai se desdobrar naquela verdade profunda, embora paradoxal, que só mesmo com as lentes do Evangelho é possível compreender. Quando ele fala assim, ó, tudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor a Cristo. Sim, considero como perda todas as coisas, em face do inexcedível conhecimento de meu Senhor Jesus Cristo. Por amor dele é que renunciei a tudo isto e o tenho em conta de lixo, a fim de possuir o Cristo e viver nele. Está aqui o cerne da vocação de Paulo. O homem que perseguia agora considerou todas as suas conquistas, seu aprendizado, a memorização da lei, a capacidade de cumprir o halakha, tudo que formava ou que
fazia com que Saulo fosse o grande homem que era, aquele nome respeitadíssimo. Ele disse: tudo considerei como lixo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e seguintes. Ele disse: olha, tudo que se me afigura lucro, passei a considerá-lo como perda. A vocação é isso, é essa mudança de rota de existência ministerial, de ofício e labor pelo reino de Deus. Paulo era um homem intelectual, forjado com rigor nos profundos ou nas profundas rotinas de introspecção, estudo, leitura e pesquisa. E por isso ele teve a condição, Deus é fantástico, não é verdade? A escolha de Deus é indiscutível. Paulo teve a condição de sair daquele ascetismo, de sair daquele mergulho profundo numa solidão de 3 anos. E ele sai dali com o evangelho pronto para ser pregado. Aquela serena racionalidade da alma de Paulo não se curvou a uma vida sentimental, uma vida mística, longe da realidade cotidiana, do trabalho, das lutas, daqueles indivíduos que lutam pelo pão nosso de cada dia. Não, ele traria um evangelho prático, concreto. A doutrina que temos no Novo Testamento é estruturada pela pena desse homem. Então, é lá, no deserto, que Paulo elabora a sua concepção de Cristo, a sua maneira de ver a Cristo. Esse homem que foi educado numa atmosfera de absoluto rigor jurídico da legislação romana, ele, em vez de enxergar em Cristo apenas, embora enxergava a doação de Deus, enxergava também o pagamento de um preço alto, aquele tetelestai caríssimo, aquele rasgar de cédula que nos era contrária e que constava de ordenanças. Esse conjunto doutrinário se estrutura, se consolida, se solidifica no período de deserto, no período da Arábia, no período da reclusão, da solidão. É isso que Paulo diz em Gálatas. Ele diz: olha, não fui para Jerusalém, nada disso. Eu tratei foi de ir para o deserto da Arábia. Afinal, olha na descrição da carta aos Gálatas, a vocação de Paulo. Veja: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, vocação de Paulo, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim. Veja, no caminho de Damasco, ele revela o seu filho para Paulo. E a partir do caminho de Damasco, Paulo entra na sua vocação. Ele vai aprender a revelar Cristo nele mesmo, no próprio apóstolo Paulo. Ele diz: Deus queria revelar seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Está aqui a vocação de Paulo. Foi para o deserto e depois ele volta para Damasco. Só depois de 3 anos no deserto, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Então, a vocação de Paulo se dá neste tempo. Ele entende a sua vocação neste tempo. Ele cai diante daquela luz fulgurante que o prostrou no caminho de Damasco. Pergunta quem é que está falando com ele. A resposta é: sou Jesus, a quem persegues. Então, ele é conduzido cego, espera a chegada de Ananias, que ora por ele. Ele é cheio do Espírito Santo, tenta pregar na sinagoga de Damasco, é hostilizado e se vê necessitando fugir para o anonimato, se esconder para a sós consigo mesmo e com Deus, traçar o seu planejamento de vida, definir os alvos da sua existência. E então ele aprende da sua vocação, descobre para o que foi chamado, e anos depois ele poderá escrever aos Gálatas capítulo 1, versículo 15, olha, aprendi que aprouve a Deus, que aliás esse Deus já lá no ventre da minha mãe me havia separado, com um propósito só: difundir, divulgar, pregar, revelar em mim o Cristo, aquele que eu mesmo perseguia. Paulo recebe esta vocação, Paulo entende esta vocação e consolida esta vocação. Aliás, o pastor Elianai Cabral diz que a vocação de Paulo requereu o aprendizado do deserto. E aí expõe ali algumas lições do deserto, né? Que o apóstolo Paulo
precisou aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo. Mais lições no deserto. Saulo descobriu que seria melhor usar o seu nome latino, Paulo, porque ele pregaria para os gentios. No deserto, Paulo aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação. Então, Paulo aprendeu muita coisa no deserto. Deixe-me terminar a aula de hoje, o áudio de hoje, a instrução de hoje, a conversa, o debate, o compartilhamento de hoje, dizendo assim: que vocações instantâneas são essas que têm surgido nos nossos dias, hein? O fulano aparece dizendo: eu fui chamado, e abre uma igreja, e começa um trabalho, e funda um ministério, e diz que tem chamado de Deus para isso, e chamado de Deus para aquilo, sem sofrer anulamento algum, sem subjugar-se a anonimato nenhum, sem ter um tempo de convicções removidas, aprendizados alterados, transformados, mudados, renovados, sem ser questionado e confrontado pelo rigor da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus. Que vocações são essas? Oh, que Deus nos livre dessa gente rasa como Pires e traga dos desertos aos quais Ele mesmo nos põe aqueles profundos chamados por Ele para conduzir a igreja, para pregar no púlpito, para ensinar a congregação, para apacentar o rebanho do Senhor. Hoje aprendemos então que a vocação de Paulo se deu profundamente no seu encontro com Cristo. Ele compreendeu nos anos de anonimato, reclusão e solidão no deserto, e ele exerceu nos 30 anos em que pregou, viajou e anunciou o Evangelho sem medo, dizendo até mesmo assim: eu estou preso, mas a palavra não está. A palavra está solta. A vocação do apóstolo Paulo, que nos sirva de lição e de aprendizado. Obrigado por sua companhia. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Espalhe esse podcast e juntos vamos crescer e ajudar outros a crescer. Um abraço forte e que Deus te abençoe.